Estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Hoje falaremos sobre uma das possibilidades dentro da psicologia. Nós sabemos que a psicologia é uma ciência relativamente nova, que ainda está se desenvolvendo e acredito que em função do fato de ter por objeto o ser humano, eternamente ela estará se desenvolvendo, à medida que for cada vez mais compreendendo esse objeto de estudo, que é o ser humano. A psicologia, como nós já falamos aqui em outros programas, ela pode atuar, o psicólogo pode atuar dentro de escolas, a psicologia escolar ou educacional, dentro de presídios, como a psicologia voltada para o sistema penitenciário, dentro de fóruns, a psicologia jurídica, dentro de instituições esportivas, o psicólogo esportivo, e muitos times já têm o psicólogo trabalhando com seus atletas. Enfim, várias são as possibilidades de trabalho do psicólogo. E também dentro de um consultório, a importante psicologia clínica. Hoje temos aqui um psicólogo clínico e professor universitário, o Elson Kajimura. Kajimura, é um prazer te receber aqui, eu agradeço a sua presença. Prazer é meu, Léo. Obrigado pelo convite. Bom, como você está falando, a questão da psicologia clínica, ela se diferencia da medicina, porque a medicina ela já tem as suas especialidades. No caso da psicologia clínica, ela tem subespecialidades ou subdivisões. É o que nós chamamos das abordagens psicoterápicas ou abordagens psicoterapêuticas. E uma dessas abordagens a qual eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental. Quando você fala em abordagem, para o nosso telespectador entender melhor ainda, como que a gente pode definir a questão das abordagens? Por quê? Eu estava dizendo que a psicologia ela tem várias possibilidades de atuação, dentro de escolas, presídios, dentro de empresas como a psicologia organizacional, mas dentro do consultório, o ser humano é um objeto de estudo extremamente complexo. E pelo fato de ser extremamente complexo, multifacetado, possibilitou o surgimento de várias linhas de entendimento desse ser humano, né? E a partir dessas linhas de entendimento é que foram surgindo psicologias clínicas também diferentes umas das outras, são as chamadas abordagens. É por aí, não é, Kajimura? Sim, se a gente pensar que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano e os estados mentais, os estados subjetivos, cada uma dessas chamadas abordagens teria uma forma de compreender como que o ser humano se comporta e como que se dá esses processos subjetivos, esses processos psicológicos. No caso da terapia cognitiva, a gente parte do princípio de que é justamente a forma como nós pensamos, todo o processamento que nós fazemos das informações que se dão do ambiente e ao longo da nossa história de vida, da nossa história de desenvolvimento, que nós temos essa maneira específica de interpretarmos e de entendermos as situações. Ou seja, nós temos uma tendência de pensarmos de uma determinada forma. Isso influencia nas nossas emoções e basicamente nos nossos comportamentos. Então, o que diferencia uma abordagem, uma linha teórica de outra é o quê? É a forma de compreender esse comportamento do ser humano, esses estados subjetivos e o método de investigarmos isso. Isso é legal falar, né, Kajimura, porque, como a gente está dizendo, o grande objeto da psicologia ou das psicologias é o ser humano. Mas exatamente o que no ser humano, né? Se podemos pegar, por exemplo, aí a terapia cognitivo-comportamental pega a questão do comportamento. E, como você disse, os estados mentais ligados a esse comportamento ou produtores desse comportamento. Exatamente. Porque podem existir outras psicologias, existem outras psicologias que têm por objeto outros aspectos do ser humano. Sim. Por isso que é importante que o pessoal que está nos assistindo de entender que o psicólogo clínico ele pode trabalhar de formas diferentes a partir do momento que ele adota uma linha teórica ou uma abordagem psicoterapêutica diferente. Ou seja,
cada psicólogo vai adotar essa linha teórica e vai trabalhar a partir desse entendimento. Como que essa abordagem enxerga o comportamento humano. E aí nós vamos ter o método, que é basicamente a maneira como ele trabalha, e determinadas técnicas e entendimentos para que o paciente fique familiarizado em relação a essa forma de trabalho. Kajimura, você está colocando uma questão muito importante, que em outros programas nós ainda não tivemos a oportunidade de tocar, porque se a gente fala em um objeto que é o ser humano, e metodologias diferenciadas, linhas terapêuticas e abordagens diferenciadas para se trabalhar esse mesmo humano, é legal a gente colocar o telespectador que às vezes uma determinada pessoa procura um psicólogo e consegue se adaptar ou se adequar, né? Entende que está legal aquela relação, mas às vezes em função do método, da linha que o psicólogo segue, talvez a pessoa não se sinta numa situação favorável ou positiva. Por isso que muitas pessoas às vezes falam que deram certo com o psicólogo, mas não deram certo com outros. O que eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, então se eu vou no psicólogo e não está legal, desisto da psicologia? Não. É possível a gente procurar outros profissionais aos quais podemos talvez ter uma maior conexão ou uma maior produtividade de trabalho, não é? Sem dúvida. Bom, eu vejo dois aspectos importantes dentro da relação terapêutica. É porque às vezes cria-se determinados mitos ou determinadas fantasias relacionadas ao trabalho do psicólogo, Léo. Por exemplo, quando nós vamos a um consultório médico, às vezes a gente não se identifica com ele, por mais que ele seja um profissional gabaritado, né? Ele tem uma formação exemplar, mas simplesmente a gente não ocorre um processo de identificação com a pessoa. Sim. Independente, não questionando a competência dele. Sim. No caso da psicologia, acontece a mesma coisa. Às vezes chegam pessoas que podem, por exemplo, me achar muito novo, ou por N fantasias, não ver que eu possa ser competente em auxiliá-la no sofrimento a qual ela está passando. E por outro lado, como você bem colocou, esse método de trabalho vindo da psicologia, dessa linha psicoterapêutica, dessa abordagem psicoterápica, ele também não se familiariza com ela ou não se identifica. Então eu tenho uma preocupação de, num primeiro momento, quando ele chega, de explicar um pouco sobre o que é a terapia cognitiva, como que é a forma de trabalho, qual que é a responsabilidade dele nesse processo de tratamento, no processo da psicoterapia em si. Ok. No próximo bloco, Kajimura, nós vamos entrar nesse assunto. Como é a terapia cognitivo-comportamental? Suas características, seus fundamentos. No próximo bloco a gente fala mais sobre a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Te espero lá.